Meus queridos irmãos, graças e paz, que Deus abençoe abundantemente a vossas vidas. Um abraço do tamanho da distância, que vos fala aqui é o servo de Deus, Pastor Adão. Amém. Queridos, passei rápido aqui para deixar um texto da palavra de Deus para nossa meditação, para nossa reflexão, para o nosso entendimento e para nossa edificação, né, espiritual. Meus queridos irmãos, quero ler um texto aqui. Se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 1. Quem escreveu o livro de Gálatas, né, foi o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, olha o que diz, querido. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não seja também tentado. Versículo 2, querido. Levai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Porque, versículo 3, porque se alguém julga se alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Queridos, o apóstolo Paulo, ele trazendo esse ensino, essa advertência aos irmãos que estavam na igreja em Gálatas. Nós sabemos, trazendo para o dia de hoje, nós sabemos que não é diferente. Nós que somos ministros da palavra de Deus, nós temos que ensinar. Ensinar o que, Adão? Mas pastor, ensinar o que? A palavra de Deus. Nós que somos espirituais, se nós vemos algum irmão em erro, chame ele, né? Com espírito de brandura, com calma, com singeleza, sem arrogância, sem ignorância. Sem chamar a atenção demais, para que escândalo? Chama o irmão. Vá dentro da palavra. Porque tem coisa, querido, que nós temos que ir para a palavra, né? E tem pessoa que não sabe corrigir. Até um filho nós temos que saber corrigir. Na vida espiritual não é diferente. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes escandaliza o evangelho. Outros saem, não quer saber. Porque a palavra de Deus é confronto contra o pecado. Mas nós temos que saber também falar, se expressar. Não carece muita coisa. Uma palavra na direção de Deus resolve muita coisa, né? E aqui a Bíblia ainda diz: levai as cargas um dos outros. Nós estamos num tempo, querido, que tem pessoa que ri dos problemas dos outros. Quando vê alguém em ruína, fica rindo, zombando. É igualmente aquelas guerras que estavam entre a Rússia e a Ucrânia, né? Eu vi pessoas se alegrando. Ô, meu irmão, uma guerra daquela, como essa de Israel, que teve, morre até pessoa inocente, pessoa que não tem culpa daquilo que está acontecendo. Se você conhece alguém que não se importa com o outro, querido, falta nele entrar o amor de Deus. Também temos que vigiar. Não ore logo, vigie. E depois ore. Fuja da aparência do mal. Porque nem tudo que parece ser é. A Bíblia diz em Provérbio que tem caminho que parece ser perfeito aos nossos olhos, mas na frente são caminhos tortuosos, caminho que leva até a morte, gera morte. Quando se diz morte, não pode ser uma morte física e pode ser morte espiritual. Porque às vezes tem muito escândalo, isso em toda religião, porque
Muitos não vigiam, não buscam a Deus, força. Às vezes o irmão ofende, a primeira coisa que vem é desabafar na rede social, como tem umas plataformas aí que eu já vi. Meu irmão, vai orar. Às vezes, querido, nós estamos lidando com esse espírito da maldade e nós pensamos que é o nosso irmão. É, porque ele deu lugar também. Mas a nossa briga não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades. Em vez de você estar criticando na rede social, seja lá em qualquer um, vá orar, meu irmão. Vá orar. Você já pensou, meus queridos irmãos, se Jesus fosse discutir com aquelas pessoas que queriam o seu mal? Não. Ele fugia da aparência do mal. Quando era para dizer a verdade, ele dizia a verdade. Quando era para ficar calado, ele ficava. Mas ele não se apragrejava, não chamava palavrão. Calma. Confie em Deus. Busca a Deus. Peça força a Deus para suportar, que Deus vai te dar vitória para você prosseguir em nome de Jesus. Amém? Fica com essa reflexão. E Deus é contigo. Não temas, não te espanta, vá avante. Glória a Deus. Deus vai te dar força e ânimo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, a família, os sonhos e os projetos.